Ok. Então, dando continuidade aí aos nossos seminários da disciplina de tecnologias digitais, hoje a gente tem o prazer de receber a Priscila Magalhães Ribeiro, do SEMPES, né, que vai fazer essa apresentação para a gente sobre monitoramento permanente de poços e reservatórios através de fibra ótica. Priscila, muito obrigado aí pela sua participação, tá? Obrigado também ao Tiago aí pela indicação, né? Por favor, a gente normalmente fica em torno aí, o seminário entre 45 e 50 minutos, depois a gente tem a sessão de perguntas, mas fica à vontade aí para conduzir da melhor maneira. Se preferir deixar as perguntas para depois, ou se quiser que o pessoal Uhum. pergunte ao longo, tá? Muito Não, tá obrigado joia. aí, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando para vocês sobre esse tema que eu tenho me dedicado nos últimos anos, né? Principalmente esse ano, eu tenho focado exclusivamente na questão da fibra ótica como sensor de poço. E sobre as perguntas, a ideia é ser um bate-papo aqui, então, se vocês tiverem dúvidas no decorrer da apresentação, pode me interromper e pode perguntar. Eu falando um pouquinho assim de mim, né? Eu sou engenheira de petróleo e a maior parte da minha carreira eu trabalhei com avaliação de formações, né? Teste de poço. E durante o doutorado eu explorei a questão de transientes de temperatura, perfis em poços horizontais, e essa foi um pouco da história que eu acabei entrando nesse tema de fibra ótica como sensoramento. À medida que eu for apresentando, vocês vão ver o porquê, né, da ligação entre os perfis de temperatura e a fibra, né? Então, organizei essa apresentação com uma introdução para dar um pouco do contexto, tanto do sensoramento com fibra ótica, quanto do nosso dia a dia de interpretação de reservatórios e monitoramento no óleo e gás. Aplicações interessantes, né, que a gente vê dessa tecnologia para o nosso contexto também, o valor que ela pode trazer para a atividade e desafios que até podem fomentar pesquisas, né? Futuro é um ramo bem, bem rico, com muita coisa ainda a ser estudada, desenvolvida e entendida. Começando um pouco sobre o contexto de monitoramento de dados, falando aqui de uma forma muito simples, muito geral, apenas para dar um contexto para o grupo, né? Que eu acho que deve ser um grupo um pouco heterogêneo. A gente está falando aqui, né, de óleo e gás, então a gente tem um reservatório onde o óleo, falar de forma genérica do óleo, não vou entrar muito no detalhe do gás, onde está o hidrocarboneto que a gente quer extrair, né, e a gente acessa esse reservatório via os poços. E esse reservatório tem uma série de incertezas. Quando a gente começa a explorar esse reservatório, a gente não sabe ao certo as propriedades que ele tem, né, a permeabilidade, o volume poroso, quantidade de óleo que eu tenho ali. E a gente começa a perfurar poços, a instalar sensores, a fazer testes para tentar entender, né, para tentar construir um modelo, um entendimento desse reservatório para suportar as decisões que a gente vai ter que tomar, como até o número total de poços que a gente vai ter no campo, qual o tamanho de uma plataforma, quanto que a gente vai conseguir produzir, o quanto que a gente necessita injetar para manter a produção, uma série de questões, né? E principalmente no mar, que é um contexto básico da Petrobras, né? A gente tem campos em terra, mas a maior parte da nossa produção, os campos mais prolíferos, vem de águas profundas e ultraprofundas. É um ambiente difícil de lidar, é muito caro construir um poço, então a gente não tem também tantos poços assim, né? A gente não consegue fazer um palheteiro como a gente brinca, como normalmente acontece onshore. Então a gente tem poucos pontos de amostragem nesse reservatório, numa área muito grande. E como que a gente tenta enxergar, né? Normalmente a gente tem sensores de pressão e temperatura de fundo, que a gente chama de PDG, né? Estou falando do padrão, e a partir de modelos matemáticos, de simulação numérica, a gente tenta ajustar a nossa visão do reservatório com o que a gente está medindo, né? No caso no pontual.
Então, a gente acaba não enxergando muita coisa, muito detalhe do que acontece ali dentro do poço, por exemplo, né? A gente está falando em pressão, análise de pressão é um efeito difusivo, então a gente acaba conseguindo interpretar uma média de propriedades numa certa área ao redor do poço. E a gente está sempre buscando mais tecnologias, buscando mais uma forma de enxergar melhor o que está acontecendo ali no poço e no reservatório para melhorar a nossa atividade, melhorar o gerenciamento desse reservatório. E aí que a fibra, nesse contexto, né, é aí que a fibra surge como uma tecnologia muito atrativa, é muito interessante. Você imagina a fibra ótica aqui como sensor, né, não como uma transmissão de dados, como normalmente a gente usa, por exemplo, para a internet, né. A ideia é descer uma fibra ao longo do poço, aqui é um detalhe no poço, e a partir dessa fibra, né, de como ela se comporta, do jeito que ela retorna a luz e que a gente consegue medir isso na superfície, a gente consegue inferir propriedades ao longo de todo o poço, ao longo de toda a fibra. Esse cartão mostra formas permanentes de instalação da fibra no poço, né, se perdia uma coluna de produção, aqui seria um case, né, que é o revestimento, que é um tubo metálico que é cimentado à formação, né. Então a fibra ela pode ser instalada de forma permanente, descendo junto com esse case, sendo cimentada e ficando ali para sempre no poço, né, ou ela pode descer na coluna de produção, amarrada à coluna de produção e são ambas as instalações são sensores, a diferença é o tipo de acoplamento que você vai ter ali com a rocha, e o que você vai conseguir medir, né. A ideia aqui também não é entrar em muito detalhe sobre a física, mas só dar uma ideia de como isso acontece, né. Então, a gente tem equipamentos de superfície, tem lasers de superfície que emitem, essa luz, e o retorno, né, do que a gente consegue medir de retorno, que eles chamam de backscatter light, ela é captada por um equipamento que é chamado interrogador, que fica na superfície, que consegue medir as características, a intensidade dessa luz de retorno, se houve a fase dessa luz de retorno, para ver qual modificação que aconteceu entre o que você emitiu e o que retornou, e isso vai estar ligado a algumas propriedades. Vou dar mais detalhes um pouquinho à frente. Esse slide eu vou agradecer ao Tiago, que ele preparou de forma muito didática, e eu peguei emprestado, explicando o que é esse fenômeno do backscatter light, né, que viabiliza a fibra ser utilizada como sensor, né. Então, de forma muito direta e muito simples, né, quando a gente emite a luz, né, quando esses fótons de luz são absorvidos pelos elétrons da fibra, né, ele ganha energia, né, ele vai para uma camada de energia superior, virtual, e depois ele vai retornar para um outro nível de energia, né, depois de um certo tempo. Se esse nível de energia, né, ele for o mesmo do que ele tinha a princípio, né, ele emite um fóton da mesma característica do que ele recebeu, né, da mesma energia e mesmo comprimento de onda normalmente, e esse fóton é conhecido, esse fenômeno é conhecido como Rayleigh backscattering, né, é o mesma energia, não houve nem perda nem ganho de energia nesse fóton que é emitido e que será captado, novamente na superfície pelo interrogador. Alguns elétrons, né, eles perdem menos energia do que ele recebeu. Então, ele fica numa camada superior, que é chamada, eu passei uma coisa, que é o Stokes, e se ele perde mais energia e vai para um nível de energia inferior ao que ele tinha anteriormente, ele é chamado anti-Stokes. Então, a tecnologia de fibra ótica é ligada a esses fenômenos de backscatter. Cada tipo de sensor vai explorar uma dessas características, né? Dando exemplos, os nomes que a gente usa bastante como sensores de fibra ótica. O DAS, que é o Distributed Acoustic Sensing, é a fibra
captando os dados acústicos, né? Ele é baseado no Rayleigh, que essa é a variação de fases em função da deformação no tempo que vai acontecer na fibra. E aqui a gente consegue ter os acústicos e o gradiente de temperatura. O DPS, que é o Distributed Pressure Sensing, está aqui em vermelho porque ele ainda está em fase de pesquisa, não é ainda uma realidade de aplicação em campo. E já as tecnologias que exploram Stokes e anti-Stokes, um dos mais famosos é o DTS, que usa o Raman como uma tecnologia, né? Ele mede a diferença de temperatura, vai estar ligada à razão, né, entre o Stokes e o anti-Stokes. De forma também bem simplificada, explicar o que é o DES, que eu vou falar muito em DES e DTS, né, que são as tecnologias mais usadas hoje para interpretação e sensoriamento de poços, né? O Distributed Acoustic Sensor assim, é de fato escutar o fluxo, o que está acontecendo ali dentro do poço, né? À medida que a gente tem um fluxo dentro de uma tubulação, esse fluxo ele tem um som característico ao fluido que está ali percorrendo essa tubulação, e essas ondas acústicas que são geradas ao longo da coluna vão gerar deformações na fibra que estão ali atrelada, né, grudada ali na coluna. Essa deformação vai mudar o índice de refração e, por consequência, vai criar uma variação de fase nesse sinal que vai ser captado na superfície pelo interrogador. Então, existe uma associação entre essa mudança de fase com a intensidade acústica numa determinada posição da fibra. Então, é esse que mede o perfil acústico. O perfil de temperatura, ele mede continuamente a temperatura ao longo de toda a fibra, ao longo de todo o poço, né? A gente tem o DTS, como eu já falei, que mede a temperatura absoluta. Uma outra possibilidade é o DTGS, que é um gradiente de temperatura. Ele não vai medir a temperatura absoluta, mas vai medir a variação no tempo da temperatura. Ele, na literatura, é mais conhecido como Low Frequency DAS, né? Ele explora a mesma tecnologia do DAS, mas em uma frequência menor, para inferir essa variação de temperatura. E as aplicações, já falei de forma geral dessa tecnologia, mas para que a gente usa isso e como que a gente usa essa informação, né? Uma parte que eu sou a parte de engenharia, né? Então a gente tem estou destacando aqui uma parte que é do meu interesse, que eu tenho explorado bastante, que é a parte do perfil de fluxo, que é tentar entender o quanto que a gente está produzindo de cada intervalo do meu reservatório, porque o meu reservatório é heterogêneo, existem diferenças de fluido que pode acontecer, eu posso ter uma capa de gás ou injeção de gás e de um outro poço interferindo, começa a ser produzido num poço vizinho, da mesma forma a água, diferentes permeabilidades. Então, a contribuição de vazão ao longo do meu reservatório, ao longo da parte dos meus canhoneados, a parte aberta ao fluxo no poço, ela varia, ela é diferente. Não só em termos de quantidade, né, da vazão que está saindo de cada ponto, quanto também pode ser de fluido, né? Que tipo de fluido que está vindo de cada posição ali do reservatório. Então, essa combinação de perfis acústicos e temperatura pode me dar informação sobre isso, sobre quantidade e que tipo de fluido está vindo. Isso é isso é uma informação muito útil para a gente entender melhor o reservatório, para conhecer de forma antecipada as suas propriedades e também para suporte da decisão de gerenciamento. Por exemplo, se eu tenho uma completação inteligente, o que é completação inteligente? Eu tenho válvulas em cada intervalo que eu posso atuar da superfície. Então, eu posso diminuir o choque, eu posso restringir determinada zona, eu posso abrir completamente outra, fechar completamente outra. Então, se eu quero, por exemplo, otimizar, maximizar minha produção de óleo, e eu vejo que eu já estou produzindo água de um determinado intervalo, eu posso fechar esse intervalo, por exemplo, para diminuir essa produção de água e manter minha produção de óleo, dando exemplos de que essa informação pode ser usada.
Mas esse é o contexto que eu estou inserida e que eu tenho explorado mais em relação à fibra. Só que a fibra tem uma série de outras aplicações. Ela é muito usada para estimulação, para fraturamento hidráulico, no shale oil, shale gas, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um ambiente onshore, então tem uma facilidade muito grande em termos de custo, em termos de segurança, então é possível instalar a fibra naquele cartoon que eu mostrei no primeiro slide, na fibra cimentada, atrás do revestimento, com contato maior com o reservatório, e eles usam isso para qualidade da estimulação, né, para ver, vou mostrar um pouco mais à frente, né, mas para a efetividade do fraturamento. Tem a sísmica passiva, que é a microsísmica, a fibra também é capaz de detectar esses eventos de microsísmica. Tem muita aplicação para sísmica de poço também, aqui não é jamais, que é conhecido como VSP, já não é uma sísmica passiva, né, mas com bastante resultado interessante, isso aqui no ambiente da geofísica. E também para a integridade de poço, né? Eu olho muito para o reservatório, mas ela também pode dar bastante informação se existe um vazamento, se existe algum problema ali na coluna, já que ela vai estar aquisitando informação ao longo de todo o seu comprimento, né? Uma vez instalada no poço. E até falando sobre... desculpa, passei na direção errada. Falando sobre essas aplicações de assento de poço, né, diagnóstico de poço, e eu gosto de trazer esse slide que é muito visual. Todos esses são dados vindos de fibra ótica, e se vê as referências não são nem tão atuais assim, mas eu acho que são muito ilustrativos de como, já de forma qualitativa, só de olhar o resultado, você já tem muita informação, você já chega já começa a conhecer bastante do que está acontecendo ali, né? Falando em diagnóstico de poço, esse primeiro, vocês estão vendo a minha setinha bem? Então, né? Falando em diagnóstico de poço, esse é um DES, é um gráfico, uma informação acústica, e nessa posição aqui, pouco acima de 200, é a posição de uma válvula de gás lift, está injetando gás, começa a injetar um gás para dar partida num poço. E as cores de maior energia caracterizam as bolinhas de gás subindo, né, dessa posição, subindo em direção à cabeça do poço. Mas tem um fenômeno interessante que acontece aqui, né? Algo diferente está acontecendo aqui a partir de 100 segundos e seguindo, né? O que é isso, né? Nessa posição que eu estou injetando gás, está acumulando um bolsão de gás, uma bolha maior, né, de gás ali, que nesse momento, por volta de 100 segundos, ela se desloca e começa a se mover, né, para cima, né, subir no poço. E você pode ter até a inferência da velocidade desse fluxo, da velocidade que essa bolha está subindo. Você vê as bolinhas menores muito mais rápidas e a diferença de inclinação mostrando esse bolsão se movendo de forma mais lenta do que as bolinhas no poço. Então, algo muito, muito visual, uma interpretação muito direta. Crossflow, né? Você fecha o poço e uma zona começa a injetar na outra. Por temperatura, você vê isso muito bem. Esse aqui é um dado de temperatura, né? São só algumas curvas, não está mostrando o mapa. Esse gráfico superior aqui mais à direita já é um DTS, né? São perfis de temperatura de forma contínua, o tempo crescendo aqui em direção ao interior da tela. Esse registro está pegando uma posição onde tem várias válvulas de gas lift, válvulas como essa aqui do DAS, né, que deveriam estar injetando gás. Quando a gente tem o gás entrando no poço, a expansão adiabática gera um resfriamento naquele ponto, né? E pelo dado do DTS, a gente vê que apenas uma das válvulas está realmente operando. As outras válvulas de gas lift não estão injetando, ou estão fechadas propositalmente, ou estão com defeito. Então, essa é uma informação que também é muito útil para a eficiência, para maximizar a produção. Provavelmente essas válvulas precisariam ser trocadas. E com o sensoramento, com o jeito que a gente faz a caracterização do reservatório, com
um sensor de pressão na superfície e nos casos muito bons, que a gente tem um sensor de fundo também e no máximo um sensor por zona de completação, que assim, aí é o máximo da riqueza que a gente tem de informação, a gente não vê esse tipo de coisa. Então é um cenário bem único de enxergar o que está acontecendo no poço, essa possibilidade de ter sensores distribuídos de temperatura pela fibra. A evolução de RGO. RGO é a quantidade de gás, né, que você está produzindo ali junto com o óleo, né? Razão gás-óleo. À medida que eu tenho mais gás, quando esse gás no meu fluido, maior vai ser o resfriamento quando esse fluido entra no poço, né? A questão ainda, você está indo para uma pressão menor, ele expande e gera um resfriamento. Então, aqui a gente vê também a informação das zonas produtoras marcadas em um salmão, da temperatura, né, diminuindo e provavelmente ligado a um aumento do conteúdo de gás desse fluido com o passar do tempo. Um outro monitoramento WAG, né, que é Water Alternating Gas, que é uma técnica de recuperação avançada que a gente faz nos poços injetores. A gente injeta um período de água para criar um bolsão para tentar diminuir ali a mobilidade do gás e depois injeta o gás. Isso tem uma série de vantagens em termos de recuperação do reservatório. Só que em algum momento, no tempo, a gente vai acabar produzindo parte desse fluido injetado num poço produtor vizinho. E é isso que está mostrando aqui nesse gráfico. Essa zona, aqui provavelmente a zona superior, num determinado tempo começa a mostrar um resfriamento mais pronunciado. Isso daqui está ligado ao breakthrough de gás, né? Uma frente rica de CO2 que começou a ser produzida nessa zona superior. Por que essa informação é importante? Eu tendo essa informação, eu já posso tomar decisão, por exemplo, se eu tiver flexibilidade de fechar esse intervalo, de fechar e reduzir esse conteúdo de gás. E por que é importante também? Desculpa, eu estou mexendo aqui em certos pontos para justificar o valor disso. Por que isso é importante? Às vezes a minha produção de óleo fica limitada pelo processamento da minha planta, da minha plataforma, que tem um limite de gás a ser produzido. Então, se eu não limitar esse gás, eu vou acabar limitando o meu óleo por essa questão, né? Se eu não limitar o RGO, né, de alguma forma, se eu conseguir, eu vou produzir menos óleo por menor capacidade da minha plataforma de lidar com todo o gás que eu estou produzindo junto com o óleo. Então, isso é uma questão importante. Esse último gráfico que eu vou falar aqui é uma questão de injeção de vapor, né? Em alguns campos, principalmente que tenham óleos muito viscosos, uma forma de aumentar a recuperação é injetar vapor, injetar algo muito quente na vizinhança desse poço para quase que derreter, né? Derreter não é exatamente a palavra, mas o calor diminui a viscosidade e vai permitir com que a gente produza um pouco mais. Só que da mesma forma, eu estou injetando, eu vou acabar produzindo em um determinado momento. E é isso que está pegando esse gráfico aqui. São os breakthroughs do vapor, né, chegando no poço produtor e chegando em diferentes momentos, em diferentes zonas, né, de produção. Então, essa é uma interpretação bem qualitativa da informação da fibra, mas a gente quer e precisa tirar mais dela, né? Que principalmente para a parte do perfil de produção, quer ter uma estimativa quantitativa. E o DAS e o DTS podem nos fornecer isso, né? Então, o dado acústico, né, ele pode ser transformado em velocidade do som no meio, e essa velocidade do som do meio está ligada à propriedade dos fluidos que estão ali sendo produzidos conjuntamente, né? Uma combinação, por exemplo, se eu estou produzindo óleo e gás juntos, né? A velocidade do som no meio vai estar ligada à propriedade de cada uma das fases quando puras, né, quando sozinhas, balizado pela fração de cada uma delas, né? E isso e essa interpretação, medindo essa velocidade do som, eu consigo estimar que é o que eu quero, a quantidade, a fração de cada um, para saber quanto que eu estou produzindo de água e óleo de cada intervalo. E essa informação, essa estimativa de um perfil multifásico, ela precisa entrar no meu flow de entendimento, de interpretação de reservatórios, de certa forma,
que vai melhorar meu conhecimento do reservatório, vai melhorar o ajuste dos modelos, né? E com melhores ajustes, a gente vai conseguir tomar melhores decisões em termos de otimizar essa produção, tanto em termos de controle de poço, quanto até locação de novos poços, né? Eu começo a entender melhor o meu reservatório, eu consigo determinar melhor aonde que eu preciso ter novos poços. Então, ele se encaixa nessa cadeia de valor do entendimento do reservatório e do gerenciamento. Aqui dando um pouco mais de detalhes sobre essa transformação, né, do dado da medida da fibra, do dado acústico, da intensidade acústica da fibra em velocidade do som no meio, né? Esse passa pela transformada de Fourier, né? Os coeficientes de Fourier de maior intensidade tem um ângulo, né, que a gente chama da velocidade up and down, né, para cima e para baixo, e a média dessas inclinações, né, dessa velocidade, dessa inclinação, no gerar velocidade ascendente e descendente, essa média vai nos dar a velocidade do som no meio. E a diferença entre elas, a metade da diferença entre elas é a velocidade do fluxo, né? Dando um exemplo similar para entender como isso faz, esse aqui eu usei um dado que não é fibra, mas é similar, né? Esse aqui é foi um experimento do MIT, é dado público. Eles colocaram a ideia aqui era para reconhecimento de fala, né, por computador, speech recognition, mas a gente pode fazer uma analogia pegando uma linha dessa de microfones, porque a fibra funciona como um microfone, né, como vários microfones ali distribuídos. Pegando esse dado, que é um experimento feito no som, com sinais, com apitos, né, pegando esse dado, transformando, dá uma velocidade, e pegando a média, a velocidade é a velocidade do som no ar, né, que é exatamente o que a gente que é o dado certo. Então, é exatamente essa transformação, essa tecnologia que é usada na fibra, com o dado da fibra, para inferir a velocidade do som no meio, que vai variar com o tipo de fluido, vai variar com a pressão que a gente está e temperatura, né, com o ambiente em que a fibra vai estar inserida. Então, no caso bifásico, quando a gente tem óleo e gás, por exemplo, apenas o dado do DAS é suficiente para resolver a equação. A gente acaba caindo numa equaçãozinha de segundo grau e resolve essas fases de forma muito simplificada. Se a gente tem 3 fluidos, água, óleo e gás, já fica um pouco mais complicado, principalmente a diferenciação de óleo e água é um pouco mais difícil, e é necessária a combinação dos perfis acústicos com os térmicos para conseguir resolver o problema e ter essa estimativa do perfil trifásico dentro de um poço. Eu peguei esse resultado que exemplifica do site da Silixa, que é uma das fornecedoras de fibra, né? Na verdade, foi a primeira empresa que eu vi mostrando o DAS num evento do SPE há uns 11 anos atrás, 11, 12 anos atrás, e o DAS estava sendo usado para monitorar pipeline, ficava na superfície para evitar roubo, ou mostrar quando, às vezes, os animais danificavam, né, porque muita coisa em fazenda. Então, o DAS, a princípio, era para isso, né, e depois que começou a ser aplicado dentro do poço para sensoriamento também. Mas aqui é um exemplo de um reservatório, essas áreas amarelas aqui estão mostrando os intervalos produtores, né, da onde o hidrocarboneto pode ser produzido, né, onde o fluido pode ser produzido. Aqui, no outro extremo, aqui na direita, a gente vê um mapa com dado do perfil acústico, mostrando muito bem que realmente tem uma diferença de intensidade, de energia bem marcante nos pontos de produção, né? Ele pega bem a entrada do fluido no poço. Do lado dele, a gente tem um snapshot do perfil de temperatura, e a combinação das duas informações foi usada para interpretar o quanto que está sendo produzido de água, de óleo e de gás em cada intervalo.
Então, é isso que a gente, na verdade, quer e gostaria de ter em todos os poços, se fosse possível, né. E esse cenário é muito trazendo um pouco para a realidade, assim, da Petrobras, do pré-sal, né, onde estão os nossos campos mais prolíferos, a gente tem reservatórios muito espessos, né, de centenas de metros, reservatórios que poços, né, que a maioria deles é equipada com completação inteligente, o que traz essa flexibilidade de poder restringir ou abrir mais uma determinada zona para fazer esse gerenciamento de fluidos de forma mais efetiva. E campos que contam com injeção, uma recuperação avançada, né, o AGA principalmente, mas o algum fluido está sendo injetado ali, né, ou só água ou só gás em determinado poço, ou esses ciclos. Então esse conhecimento do que está sendo produzido, da onde está sendo produzido, é uma informação muito importante para melhorar e para maximizar a nossa produção de óleo, né. Então é um cenário bem atrativo para a fibra. Mas adiantando, a gente não tem isso hoje, né, eu não botei na apresentação, mas é um parêntese importante, a fibra ótica para o ambiente offshore ainda tem uma aplicação muito limitada, por questão dos conectores óticos molhados, que a gente chama, né. A gente não tem hoje solução de prateleira para poder instalar em árvores de Natal verticais molhadas. Então, por isso a gente não tem hoje uma instalação offshore, aquisitando a fibra, né, no nosso ambiente Petrobras, né. E no mundo existem poucas instalações, oficialmente operando e anunciada tem uma operadora no Golfo do México, que teve um sucesso há 1 ano e meio mais ou menos, numa instalação para VSP, para sísmica de poço, né. Então a fibra aquisitando até a frente do reservatório, do jeito com essas aplicações que eu mostrei que são, que na minha opinião são de grande interesse para a gente não é uma realidade, mas, tem muita pesquisa, muito investimento sendo feito nisso e a gente espera que nos próximos anos seja uma realidade. Agora, a fibra, como eu já adiantei ali naquele slide de aplicações, ela é muito, muito aplicada no fraturamento hidráulico, principalmente pela facilidade de ser onshore, a maioria deles ser onshore, e as características também, né, é um evento que tem uma duração limitada no tempo, você sabe quando que está acontecendo aquilo ali, são eventos bem drásticos, né, vazões muito altas sendo injetadas, então a aplicação é muito efetiva, né. E esse aqui eu trago um exemplo que é muito ilustrativo da informação combinada do DES, esse gráfico, superior é um gráfico do DES, do DTS e esse último aqui tem o esquema de vazão, né, o histórico de vazão. E como que é feito esse fraturamento hidráulico normalmente, né? É feito zona, vou até pular aqui para microsísmica, esse aqui é um exemplo de microsísmica, mas está mostrando fraturinhas, né? Provavelmente cada uma dessas aqui representa um intervalo de fraturamento. Então eles começam a fraturar da extremidade mais profunda do poço, canhoneiam, né? Canhonear como se fosse furar o revestimento, colocar em contato o poço com a formação. E aí eles injetam bastante, criam a fratura naquele intervalo, depois eles vêm, colocam um plug, isolam aquele intervalo, aí de novo canhoneiam, injetam e vão fazendo assim sucessivamente. Existem, sei lá, às vezes 20 e tantos intervalos de fraturamento, dependendo do tamanho da seção horizontal do poço. E aqui o que eu estou mostrando é um desses intervalinhos de fraturamento. Em vermelhinho são os canhoneados, que são os pontos de contato do poço com a formação, por onde o fluxo tem que passar para ser injetado no reservatório. E e aqui o esquema de vazão, em verdinho, né, quando começa a ser injetado. E a gente vê aqui é o mais raso e o mais profundo, né, você vê o DAS mostrando muito bem a injeção em cada ponto, a temperatura também, né, o poço originalmente está uma temperatura mais quente, maior, né, cores mais quentes, e aí o fluido que é injetado tem uma temperatura menor, né, aqui a fibra está atrás do revestimento.
Então, por isso que só as cores mais frias, só fica mais frio mesmo aonde está canhoneado, onde o fluido que está sendo injetado entra em contato direto ali com a fibra, com a formação, que é nesse intervalo. A gente vê que mais ou menos aqui um pouco na metade, um pouco depois da metade do tempo, algo está acontecendo diferente. O DAS está mostrando que a injeção começa só para na parte mais profunda do canhoneado, né? Só a metade superior que continua injetando, e o dado de temperatura está corroborando essa informação, porque começa a esquentar de novo. Se começou a esquentar, é porque eu não estou passando fluido frio ali mais, né? A tendência é voltar ao gradiente geotérmico, voltar à temperatura daquela profundidade. Enquanto que na parte superior continua resfriando e só começa a esquentar de novo, a aquecer, quando a ingestão cessa, né. E essa é uma informação que a gente não teria se não tivesse a fibra ali, e alimenta os modelos de criação de fratura, né, do tamanho da fratura gerada, da efetividade do tratamento, que depois também isso vai alimentar o quanto que vai ser produzido de cada um desses intervalos e desse poço. Aqui dando exemplo, esse é um dado também público, que eu consegui acesso, mostrando 10 para o intervalo de fraturamento. Esse aqui é no estágio 14, e você vê a intensidade ali do estágio 14 em diante para o estágio 1, tem um plug aqui isolando essa porção mais profunda do poço, no poço horizontal, né, e nada acontece, uma região calma, e do plug, né, para a esquerda, uma região bem barulhenta, né, e se a gente trabalhar nesse dado, né, ver a energia desse dado nesse intervalo, você vê a energia do fraturamento bem concentrada ali nos canhoneados. Aqui é um zoom, essa seria a profundidade ali do intervalo 14, né, então aqui eu estou mostrando a energia, a questão das frequências, né, frequência instantânea, frequência dominante, mostrando bem o que está acontecendo ali naquele, que o DAS realmente pega esse detalhe, né, do que está acontecendo ali no poço, trazendo informação útil para todo esse conhecimento, essa interpretação. Tem muita pesquisa, muita coisa sendo feita com fibra para fratura, né? Muito incentivo também, né? Que é feito principalmente nas universidades americanas, para financiamento de pesquisa, né? E esse trabalho relativamente recente usou experimentos de laboratório para confirmar uma correlação entre a vazão que está passando pela fratura, pelo que está sendo injetada, com a intensidade do perfil acústico, né, que é dada por essa questão ao cubo, né, o log ao cubo gera uma reta, né. Esse trabalho foi ligado para a fratura, mas se a gente olha papers ligados à intensidade acústica com vazão dos anos 70, você já vê que algumas pessoas, alguns pesquisadores mencionando essa relação de log da vazão ao cubo com a intensidade acústica. Uma outra aplicação bem importante, muito procurada para fibra, e esse perfil de temperatura, é a integridade de rocha capeadora. Em alguns projetos, a viabilidade econômica está ligada à quantidade de injeção que você consegue performar nos poços, né. Só que para você injetar bastante, principalmente se a permeabilidade não for muito boa, você eleva muito a pressão. E isso é um risco de integridade da rocha capeadora, que é a rocha que está ali selando e trazendo uma barreira de segurança para que o seu hidrocarboneto não chegue à superfície, né, falando de forma assim também muito simplificada e muito sem muito detalhe do que está acontecendo ali para cima, né. Então, você ter uma forma de garantir que você está conseguindo performar a sua cota de injeção necessária e não só danificando essa rocha capeadora, é um item de segurança e muito importante para você continuar essa injeção. E aqui está mostrando o exemplo do perfil de temperatura sendo usado para isso. Você está injetando, quando para a injeção, a região onde o fluido passou, o fluido percolou, ela tem uma alteração maior de temperatura, ela é resfriada mais profundamente e demora mais para ela aquecer, né? A condução é lenta ali naquela região. Se o fluido não passou por ali, pelaquela rocha,
o retorno da temperatura é muito mais rápido. E é isso que está acontecendo aqui. Então, essa profundidade da rocha capeadora, parou a injeção, na profundidade de injeção demora, né, ainda continua com uma temperatura mais baixa, mas na parte onde não houve injeção, que está aqui a capeadora, ela retorna muito rápido. Então, essa é um uso da fibra para segurança e de que você não vai causar um desastre ambiental, como a gente já viu alguns acontecendo aí de vazamento de óleo no leito marinho, né. Uma outra informação que a gente não teria se não tivesse a fibra, dando um detalhe naquele ponto, né, o início da injeção, na partida da injeção do poço, são 2 zonas abertas, mas a injeção efetivamente está acontecendo só nessa zona 1. A zona 2 está injetando muito pouco. Quando fechou o poço e nessa parte de algumas vezes a gente quer fraturar um pouco o reservatório, não quer fraturar a capeadora, mas quer fraturar um pouco o reservatório para você conseguir injetar, de forma melhor, né, ter uma área maior para injeção e conseguir injetar a cota que você quer. E o efeito é resfriar a rocha, diminui essa resistência e às vezes é mais efetivo para isso. E o que aconteceu aqui foi que com o fechamento, mesmo que rápido, essa questão, térmica de diminuição de resistência da rocha aconteceu nessa zona 2, e quando a gente retoma a injeção, ela começa a produzir como se tivesse conseguido romper ali uma barreira e ela começou a produzir, e a gente aumentando a vazão, conseguiu melhorar ainda essa distribuição de vazão por intervalo, né, começou a contribuir. Essa informação a gente não teria de jeito nenhum se não tivesse a fibra ali para o perfil, o DAS, né, que é um perfil acústico. Eu acho que eu já estou, assim, bem adiantada no tempo, vou tentar ser um pouco mais rápida. A fibra também tem sido muito mencionada para CCS, né, para captura de carbono, como um elemento de monitoramento desse processo. Aqui eu peguei um slide emprestado de uma informação pública de uma companhia de serviço, que mostra várias aplicações da fibra nesse processo, né? Não só na parte do perfil de tempo real, da parte do perfil de injeção, né? Para saber onde está injetando, se está injetando na região correta, né? Se a injeção está contida, como eu falei, né? Se as capeadoras estão ali bem intactas, mas também com muita coisa de geofísica, né, para ver o monitoramento também da pluma, ele pode ser usada tanto se tiver uma fibra na superfície, quanto dentro do poço, para tentar fazer um equivalente a uma sísmica 4D, né, para poder ver a evolução ali da saturação dentro do reservatório, para ver se está sendo formada a pluma de CO2, se ela está ficando contida e se ela está aumentando com o tempo, né, que é um indicativo que a gente está que o objetivo está sendo bem sucedido de manter o CO2 capturado ali dentro daquela formação. E um esforço que a gente teve até internamente grande é tentar estimar o valor disso, né? Porque em termos, quando a gente trabalha com interpretação, quando a gente trabalha com reservatório, só em falar esse tipo de informação que ela fornece, já tem um sentimento, é lógico que tem muito valor, mas na hora de traduzir isso para números é um desafio grande, né, porque a gente está lidando com incerteza, com um reservatório que a gente já não conhece muito bem, então como que a gente vai provar que a gente está conhecendo melhor? Então a gente tem dedicado um esforço a isso, né, a tentar ver várias estratégias, uma delas é quanto que a gente consegue ganhar de otimização de reservatório, tentar estimar nesse gerenciamento, né, de produzir menos água, produzir menos óleo e produzir menos gás e produzir mais óleo, quanto que a fibra pode nos auxiliar nisso, é uma forma de olhar. E também gera valor em termos de tempo, né, de conhecer de forma mais rápida, mais célere, você ter informação no reservatório, você conseguir tomar decisões mais rápidas e adiantar, por exemplo, um módulo de desenvolvimento complementar. Se a gente consegue botar em produção 1 ano antes um determinado módulo, por exemplo, óbvio que tem muitos outros fatores influenciando não só a informação, né, tem uma cadeia ali inteira de fornecimento, mas se essa informação vindo da fibra fizer com que a gente tome essa decisão mais rápido, dê uma informação melhor, só esse shift no tempo gera um grande valor nos projetos. E um outro valor que aí já
uma forma mais reativa e ligada à completação inteligente, é uma medida direta, né, do quanto que mais rápido a gente consegue ter informação também de quanto está sendo produzido, do breakthrough de uma zona, da onde está vindo um gás, por exemplo, para a gente tomar ação de restringir aquela zona e reduzir o RGO do poço. E isso está diretamente ligado ao aumento, redução do gás, aumento do óleo, e tem um valor monetário direto, né? Então, essas são algumas das estratégias de valoração para suportar a decisão de ter a fibra, porque aqui não é só a decisão de instalar ou não, né? Porque gera um custo maior, não muito grande, mas um custo maior na construção de um poço, né? Na completação de um poço, mas também a gente, como eu mencionei, a gente não tem solução de prateleira para os nossos casos, principalmente offshore. Então, existe muito investimento em pesquisa para desenvolver componentes, para desenvolver hardware que a gente possa ter a fibra no ambiente que a gente gostaria, que necessita. Então, esse tipo de análise suporta esse tipo de decisão, e acaba sendo bem importante transformar esses benefícios em valor monetário. E aqui, a parte final, eu vou falar de desafios, e vocês aí dessa parte de tecnologias digitais, com certeza, têm conhecimento muito grande, que essa área que precisa e muito campo ainda para estudo, para pesquisa, né? A gente tem a fibra, como eu falei, é muito rico de informação, mas é um benefício que acaba gerando um outro problema, porque é uma quantidade de dados muito grande, e a gente tem que garantir que, uma vez aquisitando, que a gente use esse dado, que a gente consiga interpretar, que a gente consiga usar de forma mais efetiva e que, de fato, gere valor para toda essa cadeia de tomada de decisão, né? Para o gerenciamento dos reservatórios proativos, para a gente otimizar essa parte da produção, né? Maximizar a recuperação dos nossos campos, e para isso acontecer, está muito ligada aos programas de transformação digital com as tecnologias digitais, né? São inúmeras os desafios, inúmeras questões, tem a parte da geofísica, como eu mencionei, tem muitas outras questões. Eu vou dar aqui alguns pontos mais ligados à minha realidade de trabalho e visão, que uma parte direta, essa questão dessa conversão do sinal óptico em grandeza de interesse, né? Quando a gente está num ambiente offshore, por exemplo, vão ser muitos conectores, vão ter perdas de sinal em cada conexão, então a gente tem bastante estudo e bastante coisa, bastante tecnologia a ser desenvolvida para essa questão dessa conversão dessa grandeza de interesse, para que a gente consiga medir de fato o que é necessário e não perca a informação. Na questão do fluxo multifásico, né, ainda, apesar de terem aquelas equações, ainda é um desafio a gente conseguir fazer essa caracterização trifásica e ter uma confiabilidade nessas estimativas, né, e as características desses sinais acústicos e térmicos para diferentes tipos de completação e diferentes formas que a fibra vai estar instalada no poço. Principalmente as características acústicas ligadas à ICV, são válvulas de completação inteligente, né? A gente está falando de vazões muito grandes, muito altas, que passam por um intervalo muito pequenininho por uma válvula, e isso, com certeza, vão ter assinaturas acústicas características, e a gente pretende estudar isso também. A gente está vendo experimentos laboratoriais, né, para poder começar a entender um pouco melhor essa questão das válvulas que a gente usa no poço e qual o efeito que isso vai ter na interpretação e no sinal acústico registrado de cada um delas, né? Vamos dizer, pode ser que exista uma característica acústica específica da água passando por essas válvulas, ou do óleo passando por essas válvulas, do gás passando por essas válvulas, e a combinação entre eles é direta, é proporcional, não é? Então, a gente tem bastante estudo para fazer nessa parte. E uma questão do Big Data, né? É um volume de dados muito grande que vem principalmente do DAS. O DTS não é tão crítico, mas o DAS é uma frequência de aquisição muito alta, uma média de 10 kHz, e é uma quantidade de dados muito grande. A gente está aquisitando em muitos pontos ao longo de toda a fibra,
E a gente, num ambiente offshore, principalmente, a gente precisa transmitir esse dado. Então, tem uma questão de transmissão e capacidade de armazenamento, tem a questão de compressão do dado para viabilizar algumas análises, para viabilizar a transmissão. É necessário, provavelmente é necessária uma compressão, aí são técnicas de compressão com, sem perda, a gente conhecer melhor do sinal para poder fazer essa programação até e não correr o risco de estar dessa perda ser perda de informação útil, né? A gente não quer perder a informação útil. Há muito campo para inteligência artificial, extração de features. Eu vou dar mais detalhes a seguir nessa parte, né? Já concluindo aqui. E quando eu falo de Big Data, dá um exemplo para vocês de uma forma média, e assim, média por baixo, do quanto que um DAS, por exemplo, demanda, né? A gente tem um poço, estou falando de um poço que está ligado a uma plataforma que tem que transmitir para a Terra esse sinal, né? Então, a frequência média de aquisição do DAS é 10 kHz. Então, estou falando de 10 mil pontos por segundo sendo medidos. Pegando um comprimento ali mínimo de 1.000 metros a serem aquisitados, a gente está falando, quando a gente fala de 10, normalmente um ponto a cada 10 metros. Então, eu tenho 100 pontos por poço sendo aquisitados. Cada ponto desse vai ter 10 mil pontos por segundo, né? E cada amostrinha dessa, vamos dizer que consuma 6 bytes de tamanho, seja o tamanho deles. Então, a gente está falando por poço, mínimo ali de meio terabyte por dia de aquisição só do DAS, né? E se a plataforma não tiver não for atendida por uma malha ótica, que aí já não é tão gargalo transmissão de dados, se for transmissão via satélite, a gente está falando ali de top ali de uns 20 megabytes, né, por segundo de capacidade de transmissão da plataforma inteira para tudo que ela faz. E só o DAS mínimo de um poço vai estar consumindo 6. Então, esse é um gargalo muito grande para a questão de transmissão e armazenamento. Então, tem muito o valor de estudar essa identificação de features, de compressão, para transmitir de forma mais efetiva para a Terra, para poder ser feita a interpretação, é muito grande e é muito importante, né? Outra parte a se estudar bastante são as faixas de frequências características de cada fenômeno, né? Se a gente consegue identificar ali qual a característica que a gente tem de interesse para cada tipo de poço, para cada tipo de fluido, nível de vazão, a gente consegue também, de forma mais efetiva, tratar esse dado, né? Eu pego uma faixa de frequência de interesse e transmito essa faixa, quebro esse dado em faixa de frequências e transmito de forma mais eficiente para a Terra, para a interpretação, as faixas de frequência que são importantes para a minha interpretação. Então, tem muito estudo, um campo de estudo aberto para essa área também. E a parte de inteligência artificial, né, essa análise conjunta, a gente gostaria de ter tudo tempo real, né? A gente quer tudo tempo real, e essa quantidade de dados, acaba sendo usar modelos físicos para isso acaba sendo inviável, né? Então, essa análise conjunta de perfis acústicos com temperatura, né, elas podem tem um campo grande para estudar a extração de features, para treinamento de modelos. A gente vê muita literatura, algumas empresas de serviço falando de dados laboratoriais, né? Treinar também bastante simular em laboratório o que está acontecendo dentro do poço, registrar os perfis acústicos e treinar modelos relacionados a isso, ajudando na efetividade. A questão dos pins, né? Modelos que tenham física, modelos de machine learning, mas que tenham físicas ali atreladas a ela, né? O Physics Informed Models, Data in Physics Informed Models é um campo também que tem crescido bastante e que aqui nesse contexto da fibra tem uma aplicação bem direta. A gente conhece alguns fenômenos, por exemplo, o térmico, né? Os fenômenos térmicos, a expansão adiabática, o efeito Joule-Thomson, são bem conhecidos, características principalmente do gás, né, quando a gente tem gás líquido e gás produzindo, então isso pode ser
entrar aqui nessa cadeia de interpretação, auxiliando um modelo que não seja só com dados, né? E essa parte de classificação em tempo real, né? Essas são algumas coisas que me vêm à cabeça de campos ainda para pesquisa e para avançar no entendimento dos dados que são obtidos com essa tecnologia. Esse que eu acho que eu estourei o tempo aqui, né? Agora que eu vi que são 11 horas, peço desculpas, mas esse é mais ou menos o Não, tá recado que eu queria tranquilo. trazer aqui para vocês. Pode ficar à vontade, tá tranquilo. O tempo tá de boa. Bom, então, muito obrigado aí, Priscila. Temos aí alguma pergunta da audiência? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Obrigada, Priscila, pela apresentação. Fiquei em dúvida com algumas coisas, curiosidades mesmo. Esse tempo de durabilidade da fibra, porque, pelo que eu entendi, ela fica exposta a altas temperaturas, altas pressões. Vocês têm mais ou menos um dado de quanto tempo ela consegue resistir a isso? Então, essa questão da qualidade, o tempo de duração da fibra evoluiu muito nos últimos anos. A gente teve pilotos em terra, por exemplo, expostos a vapor, né, que é um ambiente muito inóspito, né? Você tem um ambiente rico em hidrogênio, altas temperaturas, ela sofre um efeito chamado escurecimento e ela falha rápido. As empresas que fabricam a fibra, elas estudaram bastante essa parte, elas evoluíram bastante e hoje elas dizem que não tem esse problema tão grave, né? Tanto pela qualidade da fibra em si, quanto pelos revestimentos, né? A fibra ela não fica exposta, né? Ela tem uma série de camadas ali de outros materiais que vão revestindo para tentar protegê-la dessa exposição direta, principalmente ao ambiente rico em hidrogênio, para que ela não sofra esse escurecimento. A gente não tem um histórico assim tão longo, e principalmente a gente aqui na Petrobras não tem para afirmar quanto tempo dura, mais do que as companhias de serviço têm me falado que ela já está com uma durabilidade de uns 20 a 30 anos sem dar problema, o que é a vida útil de um poço praticamente, né? Então, hoje essa questão já estaria superada por alguns fornecedores. Obrigada. Aí uma outra questão. Você falou lá numa parte da apresentação que fazem estudos para, na hora de elevar o fluido, diminuir a quantidade de gás que está sendo produzida. E aí essa questão é mais porque o óleo vale mais do que o gás ou questão de processamento? Porque se gerar muito gás não tem como processar ou armazenar. Tem as duas coisas, né? O óleo ele é mais caro, né? Tem mais valor. Algumas plataformas, alguns projetos, a gente nem tem como enviar o gás para a Terra. Eles nem têm não tem gasoduto ou não teria como mandar para um navio, então a gente tem que reinjetar todo esse gás, né? Então ele ali não está gerando valor direto econômico, né? Ele está sendo indireto, né? Ele vai estar, no caso, melhorando a recuperação do reservatório, sendo reinjetado. Mas ele é um grande limitador de planta de processo. Então a gente vai estar fazendo dinheiro num projeto só com a produção direto, né? Com a produção de óleo, mas aí a nossa produção vai ficar limitada pela quantidade de gás. O especialista nessa parte aí é o Tiago, né, que trabalha nos campos, né, trabalha em Búzios e sabe bem essa questão, né? Eu falo ali de ouvir os colegas que eu trabalho no centro de pesquisa, eu não trabalho tão diretamente assim na linha de frente, né, ali da produção. Não, mas é isso mesmo, Priscila. Só adicionaria de que o gás ele é um concorrente, né, no escoamento dentro do reservatório que ganha de braçada do óleo, né? Ele tem uma viscosidade muito baixa, uma permeabilidade muito alta. Então, quando Ele você começa a percola, né? produzir, percola muito fácil. Então, quando você começa a produzir gás, você tem uma queda exponencial da vazão de óleo. Então, você ganha um pouco de produção de gás e perde muita produção de óleo. Então, se a gente conseguir manter esse gás dentro do reservatório pelo maior tempo possível,
a gente aumenta muito a economicidade do projeto. Entendi. Obrigada. E aí, só uma outra pergunta que eu não sei se pode ser respondida, mas você disse que tem esse plano, né, de inserir isso dentro da Petrobras, mas por enquanto ainda não é executado. Isso é questões de processos internos, financeiro, o que Não, acontece? essa é uma questão mundial, na verdade, é um desafio mundial de aplicação da fibra no ambiente offshore de completação molhada. Não é um desafio só da Petrobras. A Petrobras, óbvio, tem suas questões específicas pelas características dos equipamentos que ela usa, então ela tem que adaptar para os seus equipamentos. Mas a questão, por exemplo, do conector de fundo óptico, que é necessário também para a gente ter a aquisição da fibra ao longo do reservatório, para fazer todas aquelas estimativas que eu mostrei de perfil de produção, eu preciso estar com a fibra ali na frente para ela sentir. Onde está sendo injetada, a fibra tem que estar ali na frente, ela não pode estar mais acima do poço. E esse conector de fundo, eu não tenho os números exatos, mas não passam de 2 mãos a quantidade de sucesso de instalação no mundo. E ainda em fase de desenvolvimento, ainda fase de teste. Então, é uma questão de uma. Você imagina, né? Um fio de cabelo, né? Você tem que conectar. Vai ter um fio de cabelo lá no fundo, a, sei lá, 5, 6 quilômetros de profundidade, num ambiente cheio de fluido, cheio de poeirinha, né? Digamos, sujeira, debris estão ali embaixo. A gente tenta limpar, mas alguma coisa sempre fica, né? E aí você tem que descer uma outra coluna e encaixar para que esse fio de cabelo fique exatamente conectado com outro fio de cabelo. Então, esse é um dos desafios. Então, Acho que Entendi. vale, Obrigada. eu acho que vale citar que você deu um exemplo aí de VSP que mostra que a gente já consegue, de alguma forma, passar pelo fio e pela árvore de Natal. pela árvore de Natal consegue. Agora, pelo Parker, que faz a parte inferior, que é onde realmente você tem a produção, ainda não tem essa tecnologia, não. Pois é. Então, o VSP, o que a gente tem, o que a gente tem de sucesso em completação molhada no Golfo do México é VSP. Tá do reservatório para cima, né? E aí para sísmica para sísmica de poço é o que eles precisam, né? Não precisa estar na frente do reservatório. Mas mesmo assim, foi um desenvolvimento feito específico para uma árvore de Natal específica daquela operadora, né? Para nossa árvore, a gente tem que adaptar um pouquinho para ter as árvores que a gente usa como padrão. Então, cada empresa tem a sua questão, né? Tem uma outra empresa que diz que no final desse ano, início do ano que vem, vai começar a operar com sucesso. Eles já instalaram em alguns poços, mas esses poços ainda não foram interligados, não estão produzindo e não estão aquisitando para a gente saber se está funcionando. Mas que instalaram na frente do reservatório com gravel pack. Né? Desceu já no gravel e está lá. Vamos ver, a gente está na expectativa. Quanto mais. É aquilo que a gente fica torcendo para os. Não só competidores, né? A maioria das empresas hoje são parceiras, né? No caso, a gente compartilha muita tecnologia. Então a gente fica torcendo por sucesso de alguém. Quem ganha primeiro, não é questão de quem ganha primeiro, né? Um ganhou, todo mundo ganhou, porque no final as companhias de serviço vão desenvolvendo, vão aprendendo e a gente ganha também junto, né? Então a gente está na expectativa para que a tecnologia avance e no futuro próximo seja tranquilo, seja padrão a gente aplicar nos poços offshore. De completação molhada, Obrigada, porque viu? poço offshore de completação seca não é o problema, né? Quando a Obrigada. árvore está na sua. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguma pergunta? Tem Tem uma uma pergunta pergunta no aqui chat. no Tem chat. uma no chat. Pode falar aí, ô Juan, que abriu o microfone? Acho que ele não consegue falar, mas... Eu estou vendo aqui uma pergunta, desculpa a ignorância, o que é FBG? Qual a vantagem de usar o DTS em vez de FBG?
Mas a primeira parte, né, de diferenças, vou voltar lá deixa eu voltar lá naquela parte para poder te responder. Espera aí. Uhum. Então, a parte do DTS, né? O DTS ele é baseado no Raymond. Então, não tem essa razão, ele é influenciado apenas pela temperatura. A parte, a tecnologia que a gente nem menciona muito, mas que alguns usam, que é o Brillouin, que é uma dificuldade em discriminar o que é, porque ela pega a deformação da fibra ela mede a deformação que está acontecendo ao redor ali, né, o strain. Então a mudança ali de densidade, de fase, pode estar ligada não só à temperatura, mas outro efeito. Então, esse é uma tecnologia que é aplicada, mas que é um pouco mais sensível ali de ter a interpretação, de poder separar o que está acontecendo, né? Agora, o DTS, eu não ouço falar de muita dificuldade, não, de separar. É bem ligado à temperatura mesmo. Aí a segunda parte eu não consigo responder, porque, desculpa, eu não sei o que é FBG. Legal. Temos mais alguma pergunta aí? Priscila, você falou no final sobre aplicações de IA e que tem muito campo aí para essas aplicações. Você podia falar um pouco mais? Tem algum exemplo de que praticamente é a área que a gente atua aqui? E você tem alguns exemplos aí que pudesse dizer sobre essas aplicações de IA, se quiser falar um pouco mais? Eu tenho, assim, não diretamente, tenho de ler, né? De escutar o Não, que os claro. outros Aham, fazem. aham. Não, aqui, assim, tem muitos alunos aqui que estão buscando eventualmente temas de tese, então, assim, seria interessante se você pudesse colocar, assim, coisas que possam ser desafios, assim, nessa área que você entende ou tem visto o pessoal fazendo. Uhum. Eu vi que tem várias imagens, assim, tem vários, acho que tem bastante material para se trabalhar com IA aí, né? Muito, muito. Então, o que eu tenho visto, né, das pessoas investindo, e até empresas que vendem, que o serviço delas é a interpretação, essa interpretação, né? Ela não vende o equipamento, ela vende ou uma plataforma de visualização e o serviço de interpretação e baseada em inteligência artificial. Uma parte muito importante é ligada à compressão e identificação de features, né? Então essa empresa específica que fala mais sobre inteligência artificial, né? Eles se baseiam muito em experimentos laboratoriais. Eles pegaram e fizeram centenas de experimentos num determinado tipo, simulando um determinado tipo de completação, com diferentes vazões, diferentes frações de cada fluido, pegar nas características, e tentar entender as características, extrair as features principais dos fenômenos, do tipo de vazão, né, daquela completação, e aí, com dado em tempo real, eles já vão buscando essas features, identificando, e isso eu acho que é parte da eficiência que eles têm de compressão. Eles têm um algoritmo de compressão eficiente de dados, que uma parte é pegar esse pacotão de dados e conseguir reduzir isso para poder interpretar, para poder lidar com o dado de forma melhor, para poder transmitir. Então, eles têm uma eficiência, tem um campo de eficiência essa parte de compressão. Eu até brinquei um pouco com gás para fraturamento, não, que é o dado que eu tenho na mão, né? Eu não tenho dado na mão desse para produção. Aquele High Order HOSVD, né? High Order Singular Value Decomposition, que é um algoritmo que o professor que eu trabalho aqui na Texas A&M desenvolveu. Então,
ver a característica, eu vou comprimindo o dado e vendo quanto que eu consigo reconstruir depois, né, mantendo as mesmas características. Então, muita coisa nessa parte. E a parte de identificação automática de features, né? Ter um modelo treinado e varrendo, chegando o dado real e varrendo de forma muito rápida, muito eficiente e pegando só essa informação que esteja de acordo com esse modelo treinado. Então, isso eu tenho visto bastante. Só que parte disso está ligada a esse conhecimento grande de centenas de experimentos laboratoriais, né? Então, a gente não sei, teria como a gente começar a treinar com dado direto, né, sem ter tantos experimentos para balizar, né, para suportar esse conhecimento, ao invés de conhecer experimentos, conhecendo o dado real. E o DTS, principalmente o das DTS, a gente consegue fazer uma interpretação, demora ali, né, mas a gente consegue, se pegar o dado, olhar, a gente consegue interpretar sem ser por inteligência artificial. Então, de repente, pegar um conjunto, nem que seja sintético, começar a fazer uns experimentos sintéticos, interpretar e depois gerar um outro maior e ver essa eficiência, né, de detecção, compressão, reconstrução. Então, esses são pontos que eu vejo bem importantes, né, que pode gerar. De repente, partir de dados simulados, né, tentar gerar esse Isso dado está bem acústico. assim, eu tenho visto várias aplicações assim, você faz o treinamento em dados simulados, depois tenta jogar para o dado real, então tenta complementar o dado real com dados simulados, tenho visto algumas aplicações nesse sentido. Sim. Bem Pode legal. começar com um dado simulado, gera um suposto dado real ali, pega um simulado, enche de ruído depois, de uma forma um pouco diferente, não tão limpa quanto você treinou, e vê se mesmo assim é capaz de... O simulado nunca, ele simula tudo, né? Sempre tem um delta aí que a realidade não... Sempre tem que estar... Exatamente, mas essa parte de compressão é crítica. Pois é, Compressão sem se isso conseguir foi uma compressão outra sem perda, é curiosidade que eu crítica. tive, né? Que você gera um montão de dados que depois, para transmitir isso, como é que é, né? Porque tem a questão do link, né? Sim. Eu tenho os E dados vocês desse de processam na faturamento. própria plataforma? Como é? Então, a ideia, esses equipamentos, eles têm uma capacidade ali de processamento e armazenamento, mas não muito grande. Alguns deles têm armazenamento, acho que dá até um mês, mas a gente precisa dessa informação em terra, né? Então, tem uma capacidade de processamento ali. A ideia é que esses algoritmos de compressão, toda essa parte inicial, que esteja na plataforma, principalmente nas plataformas que não têm a malha ótica, né? E tem que transmitir por satélite, porque aí fica inviável, né, transmitir por satélite. É muita coisa, né? A taxa também é muito alta, né? Muito alta. E se a gente coloca a questão geofísica, aí a amostragem no espaço aumenta a cobertura, né? Botei ali só 1.000 metros, né? Mas a fibra não vai ser 1 quilômetro, são quilômetros, 5 quilômetros. E para a parte geofísica, de repente, pega 2 quilômetros, pelo menos, a cada 5 metros. Então, você vai aumentando aquela quantidade, né? Se a gente for botar a especificação geofísica junto com a necessidade para perfil de produção, se for programar para que esteja aquisitando que sirva para os dois ao mesmo tempo, que é a mesma fibra que faz tudo, né? Aí já passa de meio para 1,5 tera por posto por dia. Então, Realmente. não dá para transmitir Não por dá. satélite. E até uma questão assim de ver estratégia para o futuro também, né? Quando a gente começa a aquisição, a gente vai começar a desenvolver o conhecimento do que é importante de fato, o que não é, mas a gente vai guardar isso, vai ficar guardando isso para sempre, essa quantidade de dados, até para estratégia de armazenamento em terra também, né? De longo prazo, né? Não vou jogar esse dado fora, mas também preciso guardar isso tudo. O bruto, né? O raw, né? Tudo. De repente você pode fazer um processamento e guarda só o... Mas se vocês quiserem conversar, até um pouco mais, tiverem interesse na área, eu estou à disposição. Tem colegas aqui dentro da Petrobras que são
especialista nessa parte, também tem uma experiência muito grande da fibra de muitos anos, desde o início do desenvolvimento, né? Tem um consultor saindo da área de poço que tem conhecimento muito grande. Tem o pessoal da geofísica também, que a gente sempre trabalha junto, sempre conversa. Então, Uhum. tendo Legal. interesse, é só entrar em contato que a gente agenda uma Sim. conversa para ver possibilidade de pesquisa para o futuro, colaboração. Ótimo. Estamos à disposição aí também. Tiago, você quer complementar alguma coisa aí? Pois, só um comentário. Eu acho que a sua área de pesquisa é muito da inteligência artificial, né? Mas levando também em consideração o contexto que a gente está na engenharia civil, eu acho que vale a pena, então, a gente também levar como desafios, além desses conectores, né, que a Priscila comentou, o fato de que a gente hoje, para postos offshore, a gente não consegue descer essa fibra ótica pelo revestimento. Então, só o fato de você afastar a fibra do reservatório, você perde muitas das frequências que você conseguiria, você perde muito da qualidade do dado. Isso seria análogo na sísmica a você ter uma sísmica streamer ou uma sísmica nodes, né? Quem trabalha com sísmica sabe que essas diferenças são muito grandes. Então, se sei lá, em algum outro laboratório aí do PEC, né, do Programa de Engenharia Civil, a gente tiver alguém interessado em fazer uma análise do hardware, né, em pensar em soluções de acoplar essa física, acoplar essa fibra, o máximo que a gente puder colar ela no reservatório, a gente vai adquirir dados muito interessantes. Só para vocês terem uma noção, né, em campos terrestres, que é possível, né, descer a fibra pelo revestimento, então você tem uma conexão sólida da fibra com o reservatório. Já existem estudos que tentam identificar um poço produtor, aí você tem um poço observador com fibra, e você vê qual a fratura daquele reservatório que conecta o poço produtor à fibra, né? Então a gente já está nesse nível em poços terrestres, você já verifica a abertura e fechamento de fraturas no reservatório, né? Uhum. E isso permite você um leque de gerenciamento de reservatório incrível, que a gente não vai ter acesso a campos offshore, porque essa fibra está na coluna, não está no revestimento. Tem questão de distância também, né? Os poços são muito mais distantes, né? Os poços em terra são mais próximos, né? Ele já é o que eles chamam de crosswell fiber. Ele mede o fenômeno no poço observador e não no poço ativo, né? No poço no qual está sendo feito o fraturamento em si. Mas aqui na Texas A&M tem resultados muito interessantes sobre isso. Até um brasileiro, exatamente sobre esse assunto, o Kildare, ele terminou o doutorado no final do ano passado, com essa parte de Crosswell Fiber, e interpretando esses sinais, né, de de quanto chega a fratura num determinado poço, no momento de fechamento, né, com toda a questão do strain, né, da compressão e relaxamento que a fibra consegue medir. Agora, para o offshore, eu acho que os poços são, nessa aplicação de fraturamento, acho que eles são muito distantes, né? Não sei se a gente conseguiria tanto. Mas a questão você fez um ponto muito importante, que é o acoplamento com a formação, né? Esse realmente é um desafio, principalmente para a geofísica, porque a fibra não está ali exatamente na rocha, né? Ela está na coluna de produção, tem um anular ali, um fluido entre a coluna e o revestimento, o cimento e aí a rocha, né? Os resultados, o que eu tenho visto assim, de comentários e registros nesse ponto, se o poço for inclinado, esse acoplamento acaba sendo facilitado por gravidade, né? Que a coluna acaba, de certa forma, encostando em um lado do poço e esse acoplamento é feito. Mas nos poços verticais isso é bem crítico. Legal. Só uma observação aí, Tiago, a gente, teoricamente, está no Programa de Engenharia Civil, mas o Hub Digital tem todos os programas. Se você entrar lá na nossa página, você vai ver, são vários laboratórios, tem pessoal da elétrica, da química,
Então, com certeza, e a gente tem também contato com outras pessoas, trabalha com Riser, também com outras tecnologias. A gente tem contato aí com o pessoal que trabalha com outras tecnologias aí e também em outros departamentos, né? Então, assim, precisando aí de aprofundar aí algum desses detalhes aí, a gente pode buscar ou dentro do nosso grupo ou nos outros laboratórios aí que integram a, o programa de PH Tecnologias Digitais como um todo, né? A gente tem aí outras competências. Mas beleza, acho que, bom, eu estou satisfeito. Não sei, Félix, quer acrescentar alguma coisa aí, Félix? Não, na verdade, é um assunto que eu não conhecia nada. Agradecer a Priscila e o Thiago pela aula que eles deram aí, que eu aprendi muito aí. Tudo, tipo, tudo que você queria saber sobre fibra ótica, eu não sabia nem como perguntar, né? Foi bom, muito obrigado. Obrigada. Beleza. Ok, então, tirar aqui a gravação. Muito obrigado, Priscila, Thiago, muito obrigado também. Excelente Obrigada, Fábio. apresentação aí, tá? Obrigada, Alexandre e Thiago também pelo. Thiago sempre é parceiro nosso aqui, né? A gente precisa estar sempre colaborando. Não só com a fibra, em outros projetos também, né, Thiago? Eu Obrigada. sou fã de fibra ótica, cara. Tô doido pra botar nos meus pocinhos. Eu também.